Olá, boa tarde para você que passa a acompanhar a partir de agora mais uma entrevista ao vivo aqui no estúdio da TV Estadão. Essas entrevistas ao vivo nesta semana que nós estamos fazendo desde segunda-feira como uma espécie de aquecimento para a Feira do Empreendedor que acontece a partir do próximo sábado aqui em São Paulo. A gente hoje, quinta-feira, agora esqueci de falar o horário, agora são 13 horas e 56 minutos. E hoje, quinta-feira, a gente recebe aqui no estúdio da TV Estadão o Pedro Herz, que é atualmente presidente do Conselho de Administração, Conselho Administrativo da Livraria Cultura. Tudo bem, Pedro? Tudo ótimo. Prazer estar com vocês. Legal. Bom, Pedro, assim como a gente tem feito essa semana, vai debater um pouquinho, vai conversar um pouco com a gente sobre empreendedorismo. Ele vai contar um pouquinho da história empreendedora dele, que é bem bacana, bem interessante, e a gente vai aproveitar para fazer algumas perguntinhas também sobre esse momento do empreendedorismo no país. Mas, Pedro, vamos começar do começo, como eu costumo brincar. Vamos falar um pouquinho da tua trajetória empreendedora. Me diz um pouquinho, conta um pouquinho da história da Livraria Cultura, como começou e como é que você se envolveu com o negócio e enfim, como é que foi o empreendedorismo, como o empreendedorismo apareceu na sua vida? Bom, a história começa, na realidade eu sou segunda geração, a história começa com minha mãe, que em 1947, no pós-guerra, meus pais são fugidos do nazismo, em 1938, saíram da Alemanha, conseguiram ir para a Argentina, não para o Brasil, porque o Getúlio não permitiu que os refugiados entrassem, mas depois conseguiram visto e vieram para o Brasil. Muito bem, aqui nasci. E meu pai era representante comercial da indústria de confecção e em 1947, já no pós-guerra, portanto, 2 anos após o fim da guerra, meu pai tinha dificuldades em sustentar os 2 filhos que tinha junto com minha mãe, então minha mãe precisou achar alguma coisa para fazer. Então ela inventou uma história de criar uma biblioteca circulante. Ela com 10 livros em alemão, porque os amigos eram alemães, e sentiam falta de alguma coisa para ler. Então ela adquiriu 10 livros, literatura, e passou a alugar esses livros como se faz com a videolocadora. Exatamente da mesma maneira. O prazo era mais ou menos uma semana, não era contado com rigor, um dia mais, um dia menos, e as pessoas alugavam esses livros. Os livros eram encadernados, e aguentavam 2, 3, 4, até 10 pessoas ou mais que lessem aquele livro sem que ele desmontasse. Esse foi o início. E aí a gente faz a gente pula um tempão, algumas décadas, e chega no que é a Livraria Cultura hoje. Chega porque esses leitores chegaram num momento e disseram para minha mãe, que chamava-se Eva, disse, por que você não vende livros? Não começa a vender livro. Tá, amanhã é aniversário da minha tia, certamente ela ia gostar. Exatamente. Então, estimulado por esses sócios, aspas, dessa biblioteca, ela começou também com um pequeno varejo de pouca coisa, muito pouco livro, de começar a vender também alguns livros. Até que em 1969 fomos para o Conjunto Nacional e lá eu entro para ajudar, porque aí quase deu uma crise familiar, nós não vamos ter dinheiro para pagar aluguel, condomínio, de tudo aquilo. Aí decidimos que eu ia para lá também para ajudar. Quer dizer, se tivesse que faltar pagar salário, seria o meu. Não, de mais ninguém. De mais ninguém. De mais ninguém. Que bacana. Bom, mas tem uma coisa, né, pessoal? Atenção nas respostas, porque a gente consegue. Isso que é bacana de você trazer quem empreendeu, ou quem empreende no país, né? Lá atrás, não importa se a década é de 40, de 50 ou o ano 2000. É escutar o consumidor, né? Escutar o cliente, né? Exatamente. Por que você não começa a vender, né? Acho que isso é uma dica que às vezes pode passar despercebida, boba, mas é cada vez mais importante você ouvir o consumidor, né? Sem sombra de dúvida. Aliás, não só o consumidor. Hoje se fala mais do que se ouve. Eu acho isso uma doença desse momento que o mundo vive, que mais se fala, mal se ouve, né? Aliás, os locais que frequentamos são super barulhentos. Super barulhentos. Eu estou selecionando restaurantes, e normalmente eu não vou sozinho ao restaurante, ninguém vai, onde eu possa conversar com quem está comigo.
E tem muitos que eu deixei de frequentar, porque eu não consigo conversar mais com as pessoas que estão comigo. A gente vai para se relacionar, para contar, para ter um ambiente gostoso. E não está sendo possível. O ruído é demais, né? Exatamente. É uma doideira. Vamos falar um pouquinho da operação hoje da Livraria Cultura. Fala um pouquinho para a gente de tamanho da livraria, da operação da Livraria Cultura no Brasil. Vocês estão em quantos estados, faturamento, assim por diante? Tá. Hoje a livraria está em, eu nem sei quantos estados, que eu vou ter que precisar. Não tem problema. São 19 unidades que começam em Porto Alegre, Curitiba, São Paulo, Rio, Bahia, Pernambuco, Ceará, Brasília, interior do estado aqui, Campinas, Ribeirão Preto, talvez, não sei se esqueci alguma, mas acho que não, mas são 19. Acho que é isso. São 19 unidades. Temos um pouco mais de 2.000 colaboradores hoje em dia. Ano passado faturamos 450 milhões e a previsão para 2014 é chegarmos nos 530, se possível, 540, qualquer coisa assim. Legal. Crescendo sempre. E aí, falando em crescimento, né? Vocês projetam crescimento para esse ano? Projetamos em unidades vendidas e valor. Antigamente, um tempo atrás, se tinha muito medo de ano de eleição, porque o país ficava havia uma instabilidade, ainda que pequena. Você acha que isso hoje está equacionado? Como é que você enxerga essa questão macro, até a gente pode dizer macroeconômica, né? Essa questão que impactam os negócios, mas não diretamente estão ligados? Você acha que esse é um ano tranquilo, apesar de ser de eleições? Não estou muito tranquilo não, com essa afirmativa sua de ser um ano tranquilo. Eu acho que nós temos fatores outros aí. Eu acho que nós temos, em primeiro lugar, nós estamos sediando uma Copa do Mundo. Eu acho que temos um fator aí que já está sendo falado aí das manifestações, as manifestações que ocorreram no passado, desde o ano passado, e vem ocorrendo no Brasil, e não de uma maneira muito pacífica, sabe? A gente está vendo uma certa... que isso não atrai cliente, né? Pelo contrário, espanta cliente de qualquer lugar, de qualquer empresa, de qualquer lugar. E as eleições também, quer dizer, tudo isso, vamos imaginar que o Brasil perca. É possível, né? É um jogo, um ganha, outro perde. Exato. É normal, é do jogo. E aí, o dinheiro que se gastou, está se falando aí que teremos manifestações, eu tenho lido isso na mídia de um modo geral. Isso não é bom para atividade nenhuma, nem para restaurante, nem para livraria, nem para ninguém. Então eu não sei se vai ser um ano tão tranquilo. E as consequências das eleições também, etc. Entendi. Enfim, vai ser um ano atípico. É um ano acho. Mas continuaremos tentando trabalhar. Tentando trabalhar e tentando chegar na meta no final do ano. Bacana. Falar um pouquinho agora de empreendedorismo, propriamente dito. O Pedro participou logo no começo do Estadão PME desse projeto, que é um projeto multiplataforma e que, portanto, a gente faz também alguns eventos direcionados para tentar inspirar um pouco a questão empreendedora, para tentar até, porque não, formar um pouco dessa cultura empreendedora no país. E eu te perguntei na época, isso deve ter sido 2011, final de 2011, por aí, já faz um tempinho, te perguntei a respeito de mão de obra. Se vivia uma dificuldade de mão de obra no país. Os pequenos empresários reclamavam, pelo menos, dessa questão. Queria que você fizesse uma análise, porque você tem uma análise muito bacana a respeito de mão de obra no país. Eu queria que você contasse um pouquinho. Claro, no caso de vocês, na Livraria Cultura, mas olhando de uma maneira geral a preparação desses funcionários que acabam fazendo muito dos negócios, né, do sucesso ou não das empresas e dos negócios. Aliás, Daniel, isso é uma preocupação constante e, infelizmente, crescente. Eu gostaria que ela fosse o contrário, que ela fosse decrescente, que nós tivéssemos uma boa qualidade de mão de obra disponível em todos os segmentos que a gente vive, e a realidade não é essa. Hoje em dia, eu acho que sofremos do apagão do ensino, que as pessoas vêm para o trabalho, dizem que tem formação, mas na prática não sabem muito bem. E o que eu estou falando um pouco é uma coisa que até escrevi no editorial da revista que está agora do mês de fevereiro, um pouco que eu fiquei absolutamente perplexo, que o CREMESP aqui em São Paulo, que é o Conselho Regional de Medicina do Estado de São Paulo, reprovou perto de 60% dos médicos no exame
que tem o CRM, né? Exatamente. O que eles chamam de CRM. Conselho né? Regional de Medicina. Isso. Exatamente. 60% que não sabiam que é uma pneumonia e coisas assim. Quer dizer, são médicos formados e estamos aí, né? Difícil, né? Advogados, a OAB reprova 80%, ou um número a média, enorme. Se não me engano, é muito mais que a metade. Exatamente. Então, bom, temos outros cursos superiores, né? Não é apenas medicina e direito, sabe? Temos engenharia, temos arquitetura, temos veterinária. E como é que ficamos nós, né? Que somos consumidores desses profissionais, né? Somos clientes desses profissionais. Exato. Então, tá muito difícil achar gente qualificada, ou por desinteresse, ou por má formação. E aí vocês convivem com essa dificuldade, né? Eu acho que todo empresário nesse país convive com isso hoje em dia. Tem solução a curto prazo? O que você imagina para a solução? Curto prazo... Assim, desculpa te cortar, mas é assim... Uma coisa que todo mundo fala é treinar. E imagino que vocês façam treinamentos e que todo o empresário interessado, pelo menos, no negócio, em pequena escala ou em maior, acaba fazendo um treinamento. Mas você acha que só isso é suficiente? Não é suficiente. Você acha não que a questão Você está treinando, né? E o que está acontecendo que nós vemos, eles ligam o piloto automático, aspas, e pronto. Isso não significa que ele sabe voar. O piloto, no piloto automático, não sei. E aí, quando precisar do piloto realmente que estudou meteorologia, aerodinâmica e tudo mais que ele teve que aprender, e ele não sabe, como é que faz? A medicina é igual, o direito é igual. Sabe? E no teu caso o atendimento do consumidor é aquela coisa, ele aprende a tratar bem o consumidor, mas quando eu chego perguntando sobre um autor semelhante àquele que eu gostei tanto, ele pode ter dificuldades. É mais ou menos isso? É assim. É assim em qualquer área. Você extrapola isso para qualquer área. Eu levo isso para qualquer área. A gente, pelo menos, eu acabo conversando muito com empreendedores, com pequenos empreendedores, com médios e com grandes também, por que não, que relatam as mesmas dificuldades. É bem isso que você falou. Você ensina ele a fazer, a desempenhar a tarefa, a atuar de uma forma razoável, mas essa capacidade de improvisação, que a bagagem que ele vai ter com o estudo, ele acaba não tendo. Né? O saber dele pertence a ele, não fica para a empresa. É isso. Eu posso ensiná-lo, eu ensino ele a trabalhar, tá certo? Mas o saber dele lhe pertence. Então ele vai embora ou não com o saber dele, mais o que ele adquiriu, tá certo? É bagagem do colaborador. Do indivíduo. Né? Do indivíduo, exatamente. E aí a gente está falando de mão de obra, eu já aproveito para perguntar de empreendedorismo para você. Pelo que você tem visto, a situação do país hoje, ela oferece uma condição melhor para quem pensa em empreender? O que você acha, o que você pode comentar a respeito disso, Pedro? Eu acho que as pessoas se iludem um pouco, sabe? Eu acho que é uma série de ilusões que a gente vê acontecendo. Acontece normalmente com pessoas que perdem o emprego por alguma razão e precisam trabalhar, o que é absolutamente normal, eu acho que é importante também, e inventam alguma coisa para fazer para ver se conseguem sobreviver, sustentar a família, filho na escola, etc. E é apenas uma ideia, entende? Não é um estudo. Hoje para empreender, você precisa conhecer realmente a coisa, sabe? Não é eu vou fazer determinada coisa e pronto. Eu tenho capital para isso, eu vou arriscar. Eu acho que o risco cresceu muito, porque a pessoa se aventura numa ideia sem conhecê-la profundamente e fica na ideia e não põe o pé no chão. Então começa a voar, literalmente ter sonhos, sabe, etc. Então aí a chance de não dar certo é muito grande. E o que você está falando faz todo sentido. Eu estava lendo recentemente uma entrevista de um desses especialistas. Eu, infelizmente, peço desculpas, mas não lembro o nome dele para citar aqui. Mas ele é um especialista em startup, que são aquelas empresas de tecnologia mais voltadas à inovação. E ele falou uma coisa que é muito parecida, muito semelhante a isso, que é o seguinte: as startups hoje estão se especializando em desenvolver soluções para outras startups. Ninguém pensa no mundo real, na economia real, em resolver um problema do consumidor. E aí o que acontece é que ele vai ter, se tiver, um relativo sucesso. Um sucesso, eu acho que ali limitado àquele grupo de pessoas que ele vai acabar resolvendo essa solução. Então é muito bacana essa visão, porque existe sim, é importante a gente dizer, pelo menos eu acho,
uma certa euforia, mas as pessoas está faltando, acho que um pouco de colocar o pé no chão e falar, tá, mas eu quero chegar aonde, né? Com certeza, porque não basta start, não basta decolar. Tem que voar, né? Senão cai. Uma hora vai cair. Tem que abastecer, tá certo? A máquina precisa ser abastecida. Então, realmente o pé no chão está faltando. E me diz uma coisa, você é daqueles que defendem o crescimento, exagerando, eterno? Quer dizer, você começa uma empresa pequena, pensando em torná-la média, em torná-la grande e assim por diante. Como é que você imagina, como é que se deu, a gente tem um caso concreto, como é que se deu no caso da Livraria Cultura, que cresceu, sim, bastante, e como é que você, particularmente, enxergou esse momento de crescer? Eu acho que no Brasil, é uma coisa meio histórica, no Brasil ou você cresce ou você fecha. Entendi. Então, crescer no Brasil faz parte, é da natureza e acho que é saudável, não é ruim. Porém, crescer subindo 5 degraus, esquecendo os 4 que você pulou, não é saudável, sabe? Suba degrau por degrau, sabe? Tem uma escada, não dê 3 passos, que a chance de você levar um escorregão é grande. Então, subir degrau por degrau, no Brasil não é considerado satisfatório. Se é pouco, sabe? Crescer 1% ao mês... É decepcionante. É decepcionante. Eu acho que a origem disso talvez seja até isso que eu ia te perguntar. A inflação que vivemos no passado. Entendi. Certo? Que está aí de novo ali nos olhando, está explodindo. Está nos olhando. Então, essa coisa de ter um crescimento saudável, de subir degrau por degrau naquilo que você faz, não dar um passo maior que a perna, não se endividar, porque no Brasil você se endivida é uma coisa muito complicada. Então, tem que realmente sair com o pé no chão. Não é pecado subir degrau por degrau. Que bacana. E me diz uma coisa, voltando um pouquinho para a tua área de atuação, que você domina tão bem. Como é que está o mercado de e-books hoje no Brasil, Pedro? Como é que vocês tiveram uma iniciativa bastante interessante nesse mercado? O que você pode falar de comportamento de consumidor, de vendas, enfim, disso? O mercado de e-book, a palavra e-book hoje... Nós temos que separar um pouquinho o leitor, o aparelho leitor, esse que está na sua mão, por exemplo, que é um e-reader, tá certo? Mas o e-book é um e-book, então é uma certa confusão. Então vamos tentar aqui separar um pouquinho, vamos chamar isso do aparelho leitor, que a livraria exclusiva da Kobo. Da Kobo, que vocês têm leitor, exatamente, é um leitor, tem um tablet também, mas é um leitor. E ele vai muito bem, obrigado. Vendem bem, as pessoas que utilizam estão satisfeitas. É uma alternativa para o livro impresso. E eu acho fantástico essa ótica, sabe? De levar o produto como alternativa. Muita gente compra o livro em papel e compra ele em... Sabe, a diferença de preço pode ser um pouquinho, sei lá, 20%, 30% a menos no eletrônico. E a pessoa compra também o eletrônico porque é cômodo você viajar com uma coisa dessa, do que você levar um livro, você pegar um Ken Follett de 800 páginas e levar... Vai dar excesso de bagagem. Vai, é desconfortável, enfim. Então é cômodo. Então é uma coisa que a gente compra e pronto, fica lá e pronto. E fica armazenando. O problema que nós enfrentamos hoje é a pouca disponibilidade de títulos no Brasil. Hoje o Brasil tem 20 mil títulos disponíveis em e-book. E não é nada, absolutamente nada. Por quê? Porque a compra dos direitos autorais pelas editoras, quando eles compraram para imprimir o livro, não contemplava o eletrônico. Então, hoje, se você quiser comprar um livro que você fez em papel, que é também o direito autoral para a versão eletrônica, eles estão pedindo mais. Aí a negociação, oferta e procura. Aí a negociação já é outra. Então subiu o preço. Então, mas a disponibilidade é relativamente pequena e faz com que... Isso limite também o crescimento. Mas sem dúvida, hoje para nós do faturamento é 2%, qualquer coisa assim. Não é mais do que global. Isso. Do bolo total. Exatamente. Entendi. Então, mas você acha que, você considera caminho sem volta, né? E aí a relação com o livro de papel?
talvez é uma discussão da nossa indústria, né? Da indústria do jornal. Exatamente. Como é que você vê um e o outro se relacionando no teu mercado? Eu vejo que eles não competem, eles se complementam. Agora, eu não acho que aquele que não lê passará a ler só porque ele tem um livro numa mídia diferente. Entendi. Esse não vai ler jornal, não vai ler revista, não vai ler livro, não vai ler. Simplesmente não importa o meio. Ele não tem o hábito de ler. Aquele que não lê jornal, não é porque não está em papel que ele vai passar a ler. Pode ler superficialmente, etc. Mas o hábito de ler, a pessoa tem, e não importa se está em papel, se está, ele lê. Legal. Bom, são 14 horas e 16 minutos, a gente faz mais uma das nossas entrevistas ao vivo aqui na TV Estadão, nessa semana que nós chamamos de Semana de Aquecimento para a Feira do Empreendedor. Hoje, quinta-feira, a gente recebe aqui no estúdio da TV Estadão o Pedro Herz, presidente do Conselho da Livraria Cultura. Pedro, para a gente continuar o nosso papo, entrando ainda um pouquinho mais no negócio, eu queria te perguntar o seguinte. Muita gente, muito empreendedor ou muito especialista em empreendedorismo manda pensar fora da caixa. Você tem um negócio, manda você pensar fora da caixa para você ter ideias novas, e a inovação faz parte do processo. Vocês já têm um tempo, fizeram uma coisa que chamou a atenção no mercado, que foi lançar uma loja diferente do Fim, mas na verdade talvez o segredo seja que tem tudo a ver com livraria, mas essa é a resposta que eu também quero tirar de você. Mas assim, vocês lançaram a Geek, que é uma loja diferente, uma loja voltada para um público talvez diferente. Como é que se deu essa ideia? Como é que foi isso? E como é que essa questão de sempre ali no negócio procurar uma inovação, que também veio com o Kobo, por que não? Mas como é que essa questão de sempre tentar inovar numa empresa, entre aspas, tradicional e já há tanto tempo no mercado? Olha, eu penso que, de um modo geral, as coisas funcionam, se funcionam, já são obsoletas, né? Agora tem que ir com cuidado nessa história, entende? Tem que não perder o chão, porque é perigoso, né? Legal. Então, na Geek, o que é a Geek? A Geek atende um público que gosta os nerds. Os nerds. Vamos falar. Hoje eu acho que não é mais um palavrão. Não, acho que nunca foi. Mas então, isso era um tipo de produtos que a gente já tinha. E a gente resolveu, então, poxa, por que não agrupar isso no lugar? E foi uma coisa que deu muito certo. Os jogos, sabe? Eles gostam muito de jogar, os jogos estão aí, os games, sabe? As histórias em quadrinhos, os HQs estão aí, os livros, enfim. As camisetas, enfim. O universo geek, como a gente fala. O universo geek está aí, então a gente só juntou isso, a gente não inventou nada, a gente maximizou isso um pouco. E não foi isso. Trabalhando com cada um desses produtos foi um passo adiante que a gente deu. Sempre complementando alguma coisa. E hoje eles respondeu bem também no faturamento? Respondeu, ela é interessante, sim. É bacana, funciona bem como uma coisa autônoma, assim. Legal. E agora, falando de inovação, é aquilo, né? Também sempre pensar, a mesma coisa de começar, né? Quando você pensa em mudar alguma coisa no teu negócio, ou pensa em agregar alguma coisa, tem que pensar, né? Tem que sempre pensar, sabe? Nunca... Eu vivo dizendo, né? Quando eu comecei eu tinha cabelo, agora eu perdi. Então, os meus não eram brancos assim, não eram. Então, quando você... quer mudar alguma coisa, provavelmente você já viu alguma coisa, uma máquina, um aparelho que fez e etc, entende? Só que o comportamento humano não evolui ou não muda na mesma rapidez em que a tecnologia evolui. O comportamento humano é mais lento, sabe? A gente acha a coisa bacana, mas até a decisão vir de eu vou comprar tal coisa ou tal, eu vou mudar, eu vou jogar minha TV fora, eu vou pôr uma outra, vou tirar a minha televisão de tubo, que eu tinha que botar uma plasma, enfim. São processos que são lentos. A indústria desenvolve e cria, inventa, descobre coisas novas num piscar de olhos. E o nosso comportamento não anda na mesma velocidade, gente. Não anda mesmo. Uma nova roupa, um novo tecido. Não é assim. A moda
não responde na mesma velocidade. Não tem que levar responde. isso sempre Isso em mente. pode tem que estar sempre em mente. Problemas sérios para as empresas. Interessante. Pode causar problemas muito sérios. Porque você acha que o consumidor vai estar preparado para algo que ele não... E ele não reage daquela maneira. E aí, então, acontecem erros também nas pesquisas que se faz, ou seja, economiza-se no dinheiro da pesquisa, e o que virá? Um resultado pouco confiável. Mas você se baseou na pesquisa, produziu e deu com a cara no poste, né? Entendi. Falando em pesquisa, você falou em pesquisa, eu vou te perguntar sobre plano de negócios. Como é que funciona na Livraria Cultura esse planejamento? Ele é anual, ele é de 2 em 2 anos, ele é semestral, ele é diário? Como é que vocês fazem esse planejamento? Ele é um plano anual, sem dúvida, que são as métricas, né, que estão lá. E a gente fica muito atento às mudanças que estão ocorrendo e fica antenado no mundo. Sem dúvida, a gente fica olhando, vendo o que está acontecendo, mas sempre com o pé no chão. E sempre olhando ao redor e aí fazendo ajustes. E ver se é viável, sabe? Se é viável, as mudanças. Há muita mudança, é muito rápido, as coisas você não consegue mudar tão rapidamente. A reengenharia, lembra das reengenharias? Foi um desastre. Você não consegue mudar tudo à mesma hora. Não é assim. Não é assim. Não é fechar na sexta e abrir na segunda outra coisa. Exatamente. Não é assim que funciona. E esse é o cuidado que todo aquele que vai empreender uma nova coisa tem que ter, na minha opinião. Bacana. Outra coisa, empresa familiar. Vocês são uma empresa familiar. Você falou, eu já sou a segunda geração porque começou com a minha mãe. Hoje, os seus filhos estão mais diretamente ligados no comando ali, no dia a dia, nas decisões diárias da empresa. E muita gente, muito empreendedor, Pedro, fala que empresa familiar às vezes pode ser um problema, justamente por ser familiar. Como é que vocês se adequaram tão bem a isso, a ponto de não parecer uma empresa familiar? Eu acho que esse é o ponto mais interessante da Livraria Cultura e o que chama a atenção de quem está de fora. Meus filhos quiseram vir trabalhar comigo há mais de 15 anos, coisa parecida com isso. Foi decisão deles? Foi decisão deles. Eu levei mais de um ano dizendo não para eles. Levei mesmo. Levei porque eu via o comportamento, eles estavam na escola, estudando, faculdade, tudo isso. E aí eu via que fim de semana eu ficava trabalhando e eles iam lá para Campos do Jordão, Guarujá, essa coisa toda. Isso não pode mais ser assim. Acabou. Não tem aqui. Eu não estava acreditando muito e realmente levei mais de um ano dizendo não para eles. Não, porque tem que trabalhar muito. Tem que trabalhar muito. E a turma hoje não quer saber de trabalhar muito. Não quer mesmo. Não quer mesmo. Não é. Trabalhar muito não é a praia aqui desse. Não é. Infelizmente não. E aí quando eles me convenceram, eu disse, tá bom, então mas nós vamos fazer um acordo. Nós vamos crescer, vocês vão entrar, só que tem uma coisa. O tamanho da empresa familiar tem tamanho, tem limite. E a gestão familiar cessa na terceira geração, isso está decidido. A partir da terceira será profissional. E eles aceitaram e aí eles coisa foi. Está aceitando. E também não se admite netos, primos, coisas não se admite. Isso não entram. Isso está acordado já quando eles entraram. Então eu acho que eu vejo um tamanho, eu vi que tem um limite. Além desse limite eu não quero ir. Entendi. Eu não quero ir. A partir de um certo momento, muda. A coisa tem que mudar e tem que... Eu posso continuar acionista. Sim. Eu continuo acionista, sabe? Mas quem é o presidente, o CFO, etc., ele é outro. Não é familiar. Não é familiar. Normalmente, a chance de dar uma briga familiar é grande. Existem N histórias aí. Na terceira geração? Ou antes. E aí acaba mesmo. Tem que saber o seu limite, sabe? O seu limite. Isso também é muito importante, né? Com certeza. No empreendedorismo, exatamente. Né? Você achar... E você achar que começa o primo que perdeu o emprego, vem trabalhar aqui, então... Vou arrumar um lugarzinho para você aqui. A melhor amiga da mulher, não sei. Enfim, normalmente isso é um problema. É um problemão. Legal. Bom... Gente, 14 horas, 25 minutos, a gente está indo para a reta final. Vou fazer mais uma perguntinha para o Pedro.
que é a de sempre, Pedro, que eu faço com quase todo mundo que a gente entrevista que já atingiu um determinado patamar. Tem uma dica que você consegue deixar para quem pensa em empreender hoje? Além, ou um pouco disso que tudo que a gente falou acaba sendo uma dica? Eu acho que tudo acaba sendo uma dica, se você pensar e refletir um pouquinho. Mas tem uma coisa que eu gostaria de deixar registrado assim. Para empreender, é necessário que você tenha compromisso. Compromisso com o teu cliente interno, com o cliente externo. Não deixe de te faltar isso, porque senão vai ser um desastre. Tenha compromisso, sim, apesar dos exemplos que nós temos aqui nesse país, que de cima para baixo ninguém tem compromisso com nada, a empresa precisa ter compromisso com seus clientes. É isso. Compromisso, comprometimento. A gente hoje recebeu aqui no estúdio da TV Estadão Pedro Herz. Pedro, obrigado pela presença mais uma vez. Prazer enorme estar aqui de novo. E a gente volta amanhã. Amanhã que é a última ação que a gente faz, a última entrevista ao vivo, como aquecimento para a Feira do Empreendedor, que já vai começar no sábado. Amanhã a gente recebe aqui o Lindolfo Martim, que é o criador, o fundador da rede Multicoisas. Então, pessoal, até lá. Aliás, até amanhã às 14 horas. Até lá. Tchau, tchau.